Capítulo 2. Promessas e pré-requisitos. Estudando a Palavra de Deus, estou firmemente convencido que a cura divina está dentro dos propósitos de Deus para seus filhos em nossos dias. O Senhor quer que nos disponhamos a ser instrumentos pelos quais Ele possa levar poder de cura aos outros. A Bíblia ensina isso claramente. Creio, ainda, que o principal desejo de Deus e sua suprema meta para nós é que sejamos conforme a imagem de seu Filho. E muitas vezes, nesse processo, é necessário prescindir a cura física, mas examinaremos essa questão em capítulo posterior. Será que cremos realmente que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre? Hebreus 13:8. Vejamos algumas passagens bíblicas relacionadas com cura. Na vida de ministério do Senhor Jesus. Abre aspas. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Fecha aspas. Lucas 9, do 1 ao 2. Abre aspas. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9:35, fecha aspas. Abre aspas. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Fecha aspas. Lucas 10:1. Abre aspas. Curai os enfermos que nele houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Fecha aspas. Lucas 10:9. Um exemplo de curas posteriores no ministério dos discípulos após a morte e ressurreição de Jesus. Abre aspas. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés a trelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou eles no templo, saltando e louvando a Deus. Fecha aspas. Atos 3, do 6 ao 8. No ministério e nos ensinos de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19, do 11 ao 12. Abre aspas. A outro, no mesmo espírito, dons de curar. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, 9. Nos ensinamentos de Tiago, abre aspas, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, serdes curados, muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Fecha aspas. Tiago 5, 14 ao 16. Seria muita insensatez reivindicar o poder de operar cura sem antes reconhecer e cumprir as condições necessárias. Certa vez eu estava dando um curso na escola de evangelismo da Jocum, na Suíça, quando tive um problema de saúde. Havia já algumas semanas que estava lecionando pela manhã, e à noite, até então, em perfeita saúde. O inverno tinha começado, havia umas 3 ou 4 semanas, quando certo dia acordei tremendo de frio. Embora o quarto tivesse aquecimento, senti enjoo e um forte mal-estar. Minha vontade era de ficar na cama e continuar dormindo. Imediatamente pensei que precisaria buscar a orientação de Deus, para saber se deveria fazer o que o meu organismo pedia ou
que, aliás, seria legítimo, ou continuar a ensinar conforme a ordem que ele dera. Então obedeci ao ensino de Deus, abre aspas, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, do 5 ao 6, fecha aspas. Eu sabia também que os poderes demoníacos têm capacidade de introduzir impressões em nossa mente para impedir que realizemos a vontade de Deus. Então, para o caso daquilo ser uma investida deles, revesti-lhes no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo e aceitei pela fé que eles tinham sido subjugados, segundo o ensino de Tiago 4,7. Abre aspas. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fecha aspas. Embora Deus não havia tivesse revelado o que deveria ensinar na parte da manhã, orei. Abre aspas. Senhor, queres que eu vá entregar a tua mensagem aos alunos? Fecha aspas. Um pensamento me veio à mente. Abre aspas. Vá, eu a fortalecerei. Então pensei, abre aspas, essa é a resposta. Levantei-me e comecei a me aprontar, mas a sensação de mal-estar piorou. E pensei comigo mesmo, abre aspas, como vou poder me concentrar para buscar a palavra, a mensagem de Deus para hoje? Talvez aquele pensamento não fosse a resposta dele, fecha aspas. E com isso em mente, ajoelhei-me e repassei o processo todo. Depois fiquei atenta. Dessa vez ouvi a voz de Deus dizendo em meu espírito, abre aspas, vá, eu a sustentarei, fecha aspas. Está bem, disse. Essa é a resposta, sem dúvida alguma. Acabei de aprontar-me, mas não comi nem bebi nada. Ainda não sabia qual seria a mensagem, mas consegui chegar à sala de aula. Estava me sentindo muito fraca, por isso resolvi sentar-me num tamborete em vez de ficar em pé. Abaixei a cabeça e orei. Deus, louvando por seu caráter, sua glória e poder, pela fé agradeci-lhe, pelos momentos maravilhosos que iríamos passar, e louvei-o pelo privilégio de estar ali. Em seguida, agradeci-lhe, porque iria dizer-me o que eu deveria fazer. Pedi-lhe que nos concedesse um poderoso mover do Espírito naquela hora e exercitei a fé nesse sentido. Deus me orientou para que falasse sobre alguns aspectos de seu caráter e capacitou-me a ensinar com grande autoridade. Seu poder era bem evidente também nos alunos. A reação que tiveram para com as novas revelações recebidas. Foi um momento de grande poder que só poderia ter explicação a presença de Deus. Em meio ao estudo, senti-me completamente curada. Aliás, ele estilou uma energia sobrenatural tão intensa em meu corpo e mente que tive a impressão de que seria capaz de escalar o Monte Everest. Bom, quase capaz. Aquele mover do Espírito continuou até 1h da tarde. Saindo dali e pedindo a Lauren Cunningham, diretor da escola, fui ajudá-lo a resolver um problema sério com um dos alunos da instituição. E aí também continuei a receber a sabedoria e o poder de Deus para atender a essa necessidade. Só no meio da tarde foi que parei para comer alguma coisa, mas sentia-me perfeitamente bem. O segredo para eu receber a cura divina foi a obediência incondicional. Pouco depois que os filhos de Israel saíram do Egito sob a liderança de Moisés, Deus lhe deu a seguinte promessa, abre aspas, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Fecha aspas. Êxodo 15, 26. Qual era a condição que Deus cumprisse a promessa?
Eu sou o Senhor que te sara. Obediência. Vamos examinar esse texto mais detalhadamente. Abre aspas. Se ouvires atento, não indiferente, a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, não apenas diante dos olhos dos homens. É possível saber que é reto aos olhos de Deus? Só existe um meio: examinar as Escrituras para vermos que Ele considera retidão. Abre aspas. E se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos. Fecha aspas. Isso significa obedecer às verdades que já conhecemos, às ordens específicas que o Espírito Santo nos dá. Em seguida ele diz, abre aspas, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Fecha aspas. O que o Senhor está dizendo aí? Está dizendo que Ele enviou a enfermidade sobre algumas pessoas, mas diz também, abre aspas, se vocês me obedecerem e ouvirem atentamente a minha voz, não lhes mandarei nenhuma enfermidade. Verão então que eu sou o Senhor, que os sara. Fecha aspas. No Salmo 103, 2 e 3, lemos o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O que passaríamos se uma pessoa começasse a dizer: a Bíblia diz que Deus perdoa todos os meus pecados? Está no Salmo 103, 2 e 3. A semana passada eu cometi adultério, mas Ele me perdoou. Menti, mas Ele já me perdoou. Seja o que for que eu faça, Ele sempre me perdoa. A Bíblia diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças nenhum dos seus benefícios. Estou vivendo no perdão de Deus. Todos sabemos muito bem que, se aquele indivíduo não se arrepender dos seus pecados, ele não abandonará, não receberá o perdão de Deus. Ele só perdoa sob essas condições. Portanto, existe uma condição clara e definida para se receber o perdão, não é? Mas o fato é que muitos crentes pegam a parte desse texto e diz respeito à cura e se aproximam dessa afirmação sem procurar saber se primeiro tem de preencher certas condições. Não se pode estabelecer uma doutrina com base em um verso isolado. Para entendermos corretamente qualquer texto das Escrituras, temos de examinar as outras passagens sobre o mesmo assunto e fazer a interpretação dele em harmonia com todas. Além disso, temos de interpretá-la também de acordo com o caráter de Deus e com os princípios segundo os quais Ele opera, o que se acham revelados em Sua palavra. Em Isaías 53, capítulo 4 e 5, encontramos uma profecia acerca do Senhor Jesus. Abre aspas. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fecha aspas. Esse texto deixa bem claro: o nosso amado Salvador levou sobre si o castigo que nós teríamos de receber por causa dos nossos pecados. Ele sofreu as nossas enfermidades para que sejamos curados, mas para que nos tornemos seus filhos, para que nos apropriemos da obra expiatória que Ele realizou na cruz. É necessário cumprirmos certas condições. Abre aspas. Veja ao final deste livro o capítulo intitulado, abre aspas, o que significa entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Fecha parênteses. Assim também,
Antes de nos aproximarmos da cura física, com base no texto que já citamos, será bom buscar a Deus para sabermos se isso é da vontade dele para nós no momento. Abre aspas. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não mande? Fecha aspas. Lamentações 3:37. No próximo capítulo, vamos ver como devemos orar para obter as soluções para nossos problemas mais sérios.